Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse tempo precioso na presença do Senhor, esse tempo de estudo bíblico. Vamos orar para dar início à leitura da palavra de Deus. Amém? Maravilhoso e poderoso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido um Deus fiel para conosco. Obrigado por nos manter, ó Pai, debaixo da tua presença, da tua graça e da tua infinita misericórdia. Abre nossas mentes para entendermos um pouco mais sobre a tua palavra hoje. E desde já repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria dar início a uma leitura aqui, que se encontra em Isaías, capítulo 44, verso número 3, que diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. O estudo que eu quero trazer hoje é sobre o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, ele foi uma realidade no passado e é uma realidade também nos nossos dias. Nós temos que colocar diante de Deus esta bênção. O Espírito Santo, ele continua a operar copiosamente sobre as nossas vidas nos dias atuais. Esse derramamento, ele continua nos nossos tempos, não só no Antigo Testamento e não só no Novo Testamento, ele continua nos nossos dias. E dentro dessas verdades, eu queria destacar aqui alguns pontos sobre esse derramamento do Espírito Santo, algumas verdades sobre esse derramamento. A primeira verdade que eu quero destacar aqui é que, em primeiro lugar, o derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. Vocês viram que no versículo diz o seguinte: Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito. É uma promessa da parte de Deus. É uma promessa segura, porque quem está falando é o próprio Deus. É Deus que está prometendo esse derramamento. E quando ele promete esse derramamento, ninguém pode impedi-lo. Esse derramamento do Espírito é uma obra exclusiva e soberana de Deus. A igreja em si não pode causar esta obra. A igreja em si, ela não tem, como podemos dizer assim, força suficiente para fazer com que esse derramamento venha. É um derramamento que vem da parte de Deus. Não vem da terra, mas vem do céu. Não vem do homem. Muitos de vocês devem ter ouvido falar: olha, tem um homem ali um homem de Deus que promete o avivamento, ele promete isso, ele promete aquilo. É o homem do fogo, é o homem disso. Mas na verdade esse avivamento ele vem de Deus. Ele não vem dos lados, ele não vem de dentro, ele vem de cima. E quem habita em cima é o nosso Deus que está no seu trono de glória. Então, quando nós ouvimos algumas questões acerca do derramamento do Espírito Santo, nós temos que colocar em nossas mentes que esse derramamento ele é algo divino, não é humano. Ele é divino, ele vem dos céus, ele vem do próprio Deus como promessa para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto é que esse derramamento de Deus é uma promessa da parte de Deus. De repente vocês aí adentraram algum culto onde um homem prometeu que haveria um derramamento do Espírito Santo. Mas esse derramamento, na verdade, biblicamente dizendo, ele é autorizado pelo próprio Deus, vem do próprio Deus e vem do trono de Deus. Amém, queridos? Esse foi o nosso primeiro ponto aqui. O derramamento do Espírito Santo é uma obra que vem da parte de Deus. O segundo que eu quero tratar aqui é que o derramamento do Espírito Santo é uma necessidade da igreja.
o profeta Isaías, ele usa a água como símbolo do Espírito. E por que ele faz isso? Pelo menos por duas razões. Primeiro, porque não há vida sem água. Uma pessoa não pode viver sem água. Ela não pode ter uma vida saudável se não degustar, não beber água. Ou seja, você pode ter a melhor terra, a melhor semente, os melhores insumos, mas sem água você não vai poder fazer nada. Você não vai poder plantar, você não vai poder se sustentar. Ou seja, com o tempo a semente morre e seca no ventre da terra. A igreja pode ter, queridos, os melhores templos, os templos mais tecnológicos. Ela pode ter do âmbito mais sofisticado, dos pastores mais cultos, a igreja, os membros mais influentes. Porém, se não existir a presença do Espírito Santo, que é como água sobre as nossas vidas, nada vai acontecer. Não vai existir a operação do Espírito Santo, e mais vai acontecer fracassos dentro da igreja sem essa água. Pessoas irão morrer espiritualmente, pessoas irão morrer sem a presença desse Espírito. E o segundo é porque a água é necessária para purificar. Nós precisamos da água para sermos purificados. Precisamos do Espírito Santo para sermos convencidos do pecado. Ele que convence o homem do pecado e da justiça. Então essa necessidade de termos a presença desse Espírito Santo é necessária, a presença da água. O profeta Isaías está sendo bem claro aqui, porque derramarei água sobre o sedento e sobre a terra seca, ou seja, é o Espírito de Deus que está vindo sobre a vida daquele que ainda não tem a presença do Espírito. Quem não tem a presença do Espírito vive na sequidão. Nada produz, nada floresce, porque não existe a água. E precisamos muito desse agir do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é o agir de Deus em nós. E a partir desse agir de Deus em nós, nós enxergamos a malignidade do nosso pecado e nos arrependemos dele. Então, esse segundo ponto que eu quero tratar sobre o derramamento do Espírito Santo é que o profeta Isaías usa a água como símbolo do Espírito Santo. Então, nós necessitamos urgente beber dessa água para sermos purificados e convencidos pelo próprio Espírito Santo do pecado. Amém, amados? O terceiro ponto que eu quero tratar aqui, acerca do derramamento, é que o terceiro ponto diz o seguinte: o derramamento do Espírito é objeto de urgente clamor. O profeta Isaías, ele usa duas figuras interessantes aqui. Ele usa a figura do sedento e usa a figura da terra seca. Quando ele fala sobre o sedento, uma pessoa sedenta é uma pessoa que está necessitada. E todo aquele que está necessitado, ele tem dentro do seu coração um anseio de ter aquilo que ele necessita, pelo qual ele está à procura. E quando nós observamos isso, ele fala urgentemente sobre que a terra seca brama pelas torrentes do céu com um senso de profunda urgência. Aqui, nesse versículo nós acabamos de ler, versículo de número 3 do capítulo 44, ele diz que porque derramarei água sobre o sedento e a torrente sobre a terra seca. O sedento é aquela pessoa que está esperando algo. Ele espera algo, então ele anseia esse algo. E ele tem urgência por esse algo. E o que o profeta Isaías está dizendo aqui é que o derramamento do Espírito virá quando a nossa alma ansiar por Deus. Quando nós temos anseio de Deus, haverá um derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não tem como nós irmos à igreja e não ansiar pelo derramamento do Espírito sobre as nossas vidas. Não tem como nós vivermos uma vida sem ansiar o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Se essa pessoa está vivendo numa sequidão espiritual, está vivendo a ausência do Espírito Santo, ela deve clamar, ela deve ansiar
por esta presença. E esse encontro de Deus com o sedento, ele tem que ser feito com urgência, através do quê? Através do clamor, através da oração, da petição. E aí Deus irá de encontro com esse sedento, e Ele derramará do seu Espírito sobre esse sedento. Essa é a figura que o profeta Isaías está falando aqui sobre o sedento. Tem a simbologia que ele usa aqui é da terra seca, que a terra seca ela tem sede por essas torrentes, ela tem sede dessa água, ela tem sede de que venha saciar, venha tirar essa sequidão de dentro dessa terra. Ou seja, existe o ser humano que ele é seco. Ele seco, ele não consegue produzir nada, ele não produz fruto, ele não produz folhas, ele não produz coisa alguma. Então essa necessidade da pessoa está com sede de Deus. As torrentes das águas sobre nós virá. Todos esses avivamentos que vieram sobre a igreja do Senhor, querido, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, eles causaram impactos profundos na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas que foram impactadas pela presença do Espírito Santo, que veio sobre a vida delas, elas foram impactadas. E todas elas foram frutos nas mãos de Deus. E todos esses avivamentos foram precedidos por orações. Orações, petições, clamor. Então, nesse terceiro ponto, que eu quero tratar aqui com os irmãos acerca do derramamento do Espírito Santo, é um objeto de urgente clamor, porque ali você está com aquela figura que o profeta Isaías usou aqui, do sedento e da terra seca. O sedento clama pelas águas, assim como a terra seca também tem sede pelas águas. E essa água é representada aqui pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E a fonte de água viva é o Senhor, o nosso Deus. Em quarto e último lugar que eu quero tratar com os irmãos, acerca do derramamento do Espírito Santo, é que ele traz resultados extraordinários. Isaías 44, versos 4 e 5, que diz assim: E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Verso 5, um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Glória a Deus. Os resultados deste derramamento do Espírito Santo é que Deus pode fazer em apenas um dia de avivamento muito mais do que a igreja consegue alcançar em vários anos de trabalho pela força do seu braço. Ou seja, como eu disse no primeiro ponto, o avivamento é algo que vem de Deus. E um dia de avivamento vindo da parte de Deus vale por muitos anos de uma igreja que tenta de todas as formas humanas, de que o avivamento venha. Então nós observamos aqui que há 3 resultados que aparecem quando Deus derrama do seu Espírito sobre a igreja. Presta atenção. O primeiro deles há um expressivo crescimento numérico. Ou seja, os salvos florescem como a erva e crescem como os salgueiros junto às correntes das águas. Em tempos de avivamento, os corações se derretem diante da manifestação do poder de Deus. Quando uma manifestação do poder de Deus é verdadeira, sincera, você vê os resultados são extraordinários. Aqui o profeta Isaías diz o seguinte: que brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Esse é um dos resultados extraordinários do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. A pessoa passa a brotar, a pessoa passa
a sair daquele estado pecaminoso que ele vivia e passa a dar testemunhos. E logo mais adiante ele passa a dar frutos. Então esse é um dos resultados extraordinários. O primeiro deles. O segundo resultado é um testemunho audacioso de todos os crentes. Testemunho audacioso. Não há como dizer que uma pessoa foi impactada pelo Espírito Santo se não houver um testemunho, se não houver uma conversão sincera e absoluta. Aqui o profeta Isaías diz o seguinte, que os crentes não se acanharão em dizer, eu sou do Senhor. Eles não ficarão com medo de dizer que eu sou do Senhor, nem sequer sentirão vergonha de dizer isso. Esse é um dos impactos do derramamento do Espírito Santo. Você não sente vergonha de servir a Deus. Você pode dizer para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares que você é do Senhor. Que você agora é um servo de Deus. Você não vai ficar temeroso com as respostas. Você não vai ficar temeroso com os resultados pelo qual irá influenciar na sua vida, porque você agora é do Senhor, você agora faz parte do reino de Deus. Porque infelizmente há muitos crentes escondidos debaixo da luz. Tem crentes, como costuma se dizer, o crente 007, aquele crentes que estão escondidos, né? Agentes secretos. Porque o próprio profeta Isaías diz assim, ó, um dirá, eu sou do Senhor. Por quê? Porque realmente o derramamento do Espírito Santo aconteceu sobre a vida dessa pessoa. E o resultado extraordinário é esse. O medo vai embora. Você tem a coragem de dizer que serve ao Senhor. O seu medo vai embora, sua vergonha vai embora. Porque agora você faz parte do reino de Deus. Quando Deus derrama do seu Espírito, os crentes se levantam com ousadia para testemunhar o nome de Jesus. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo, os crentes, eles são ousados. Seja no púlpito, seja na escola, seja em casa, dentro do ônibus, eles são ousados para proclamar o Evangelho. Ou seja, uma vez que a vergonha foi embora, o medo foi embora, eles vêm para proclamar o nome do Senhor. E o terceiro resultado deste extraordinário derramamento do Espírito Santo aqui é que um testemunho de vida irrefutável. Aqueles que proclamam ser do Senhor escrevem na própria palma da mão ou da alma: eu sou do Senhor. Há uma estreita conexão entre os que falam e os que vivem. Na verdade, o verdadeiro avivamento ele fica naquele que vive. Os que falam apenas são como aqueles que estão escondidos. Falam, mas não vivem. E esse é o avivamento que nós esperamos. E que nós não venhamos a descansar os nossos corações, querido, pela busca desse avivamento. Que Deus derrame sobre nós essas torrentes de águas todos os dias, para que nós venhamos a proclamar que somos do Senhor e que o testemunho vivo e irrefutável seja visto por todos nessa terra. E nós não venhamos a nos envergonhar de dizer, eu sou do Senhor. Mas para isso temos que estar debaixo de um testemunho vivo e eficaz, para que todos sejam alcançados através desse derramamento do Espírito Santo, que é uma realidade nas nossas vidas. Amém? Então aqui foi o nosso estudo sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós falamos aqui que o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus. Nós falamos também que ele é uma necessidade da igreja. Nós falamos que ele é um objeto de urgente clamor. E nós falamos que ele traz resultados extraordinários para a vida do crente, para a vida da igreja. E que nós venhamos todos os dias estarmos debaixo desse derramamento do Espírito Santo, pela qual o povo aí fora está sedento, está clamando como terra seca. Que nós venhamos a ser esses que vão com ousadia proclamar o Evangelho de Jesus.
Amém, queridos? Quero orar com você, que Deus possa te dar graça, força, que isso seja uma realidade aí na sua vida, na sua casa, onde quer que você esteja. Amém? Soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer porque o teu Espírito Santo continua sendo derramado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor tem cuidado de nós, que isso não nos venha a faltar, que nós não venhamos a estar sedentos, que nós não venhamos a estar como terra seca, mas nós podemos estar brotando como a erva, Pai, junto aos salgueiros, em nome de Jesus. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, com ousadia, nós podemos viver resultados extraordinários desse derramamento do teu Espírito Santo, que seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos proclamar através da nossa vivência, Pai, que não fique apenas da boca para fora. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço. Visita esse amado que está aí do outro lado, que a tua mão poderosa esteja sobre ele agora, em nome de Jesus, recebendo o teu Espírito, que nós venhamos clamar, que esse amado venha clamar pelo derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço nesse instante. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe, Deus te guarde. E não esqueça, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa da parte de Deus para com a sua vida, para com você. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique com Deus e Deus te abençoe. Amém.